Tesouros da Bíblia. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Desejo que a paz de nosso Senhor e Salvador esteja com todos os nossos irmãos na fé. Neste momento, meus amados irmãos, eu já aproveito a oportunidade deste vídeo para trazer mais uma mensagem da palavra do nosso Deus para cada um de nós, para cada um dos nossos irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, que assiste este canal. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem vos fala é o irmão Evandro, e neste momento, meus amados irmãos, eu quero trazer uma reflexão da palavra de Deus para cada um de nós. Falando contra a mentira. Vamos ler no livro de Efésios, capítulo 4 de Efésios, versos 23 e 25. Diz assim: E vós revesti-vos no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que é segundo Deus, criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Veja aí, meus amados irmãos. Sabemos que o nosso Pai, Criador dos céus e da terra, Ele não é a favor da mentira, né? Ele não concorda e não apoia a mentira. Ele quer que nós falamos a verdade uns para com os outros, né? E quantas pessoas, no tempo que vivemos, em nossos dias, que estão na presença do Senhor e ainda não deixaram de mentir, né? Tem muitas pessoas que ainda vivem nesse hábito de mentir, né? Então, se eu conheço a verdade das Escrituras Sagradas e não falo abertamente para os meus irmãos e para minhas irmãs, e começo a ensinar doutrina que não está aqui nas Escrituras Sagradas, então, diante do nosso Deus, eu estou mentindo, porque eu estou ensinando doutrina que não está aqui nas Escrituras Sagradas. Porque tem muitas pessoas, muitos ensinadores da nossa época, que tem medo de ensinar a verdade das Escrituras Sagradas. Aí começa a inventar história que não está aqui nas Escrituras Sagradas, só para não falar o que está aqui escrito, com medo de passar por perseguição ou por desprezo, né? Quantas lideranças que não têm a coragem de ensinar a verdade que está aqui nas Escrituras, aí começa a fazer arrumadinho, né? E nesse arrumadinho vem a mentira no meio, né? E isso não é de agrado do nosso Pai Criador. Ele não se agrada que o cristão viva a mentir, né? Se eu não tenho coragem de falar as Escrituras Sagradas, é melhor não falar, né? Do que ler uma passagem das Escrituras Sagradas e inventar outra coisa que não está aqui. Eu já vi isso muitas das vezes. Pessoa que lê as Escrituras Sagradas e vem com outra interpretação que não tem nada a ver com o que está escrito aqui, né? As Escrituras Sagradas têm que ser faladas do jeito que está aqui escrito. Nem pode aumentar, nem diminuir. É o que está escrito na palavra, né? Não pode ir além do que está escrito. Além do que foi escrito, nós não podemos ir além, né? Ele disse assim, o apóstolo Paulo, aos Efésios. Ele disse: E vós revestis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que é segundo Deus, criado em verdadeira justiça. Que é segundo Deus, criado em verdadeira justiça. Então, se nós aceitamos ao Senhor Jesus em nossa vida,
tem que haver transformação em nossa vida. Nós não podemos continuar vivendo a vidinha que nós vivíamos antes de conhecer o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazendo a nossa própria vontade, muitas das vezes mentindo, né? Muitas das vezes mentindo para ter sucesso, né? Então, meus amados irmãos, dessa maneira o cristão não agrada ao Senhor. Desta forma, o crente não agrada a Deus, né? A nossa palavra diante do nosso Pai tem que ser sim, sim e não, não. Passou disso é de procedência maligna, né? Então o cristão, ele foi chamado para viver a verdade, para falar a verdade e não se esconder detrás das Escrituras Sagradas com medo de falar a verdade que está nela. Quantos que têm se acovardado e não têm falado o que está escrito em verdade nas Escrituras Sagradas? Ele disse assim: deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Se eu deixo de falar a doutrina do Senhor Jesus Cristo e vou falar outra doutrina, vou criar uma doutrina, um livro de doutrina, uma carteira, né? Tem muitas religiões que tem até carteira de doutrina, é um livrozinho. Deixando a doutrina de Cristo de lado, eu leio a doutrina de Cristo, mas não ensino a doutrina de Cristo, né? Não exercito, né? Não vivo a doutrina de Cristo, né? E também vou ensinar às outras pessoas outra doutrina diferente que não é a verdadeira doutrina que está aqui nas Escrituras Sagradas, porque é para não magoar as pessoas. Porque a verdadeira doutrina de Jesus Cristo, para quem está errado, né, magoa, né? Ela dói, mas é remédio, né? Quando nós temos um ferimento em nosso corpo que colocamos remédio em cima, o remédio dói, mas depois sara a enfermidade, né? Assim a doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, logo de começo, né, que a pessoa não ouviu ela ainda em verdade, né, ela dói porque nós estamos errados, né? Aí quando a doutrina de Cristo vem até nós, sendo ensinada em verdade, ela dói, né? Ela dói em nosso erro, né? Mas é como remédio na ferida, né? Vai sarar. Louvado e engrandecido é o nome do Altíssimo Pai. Então, meus amados irmãos, o Senhor nosso Deus não quer que nós menta um para o outro, né? O que você lê aqui nas Escrituras Sagradas, fale como está escrito. Não vá além do que está escrito. Não aumenta, não vai aumentar nem vai diminuir. Porque por causa disso, as pragas estão vindo sobre nós, né? Porque está escrito lá no livro de Apocalipse, aquele que acrescentar alguma coisa, né, na leitura deste livro, aquele que aumentar alguma coisa neste livro, será aumentado sobre ele os flagelos, as pragas que está escrito neste livro. E aquele que tirar alguma coisa do livro, não falando para as pessoas, negando, escondendo, quando a pessoa esconde a verdade, ela está tirando das Escrituras a verdade, porque não ensina. Então seu nome também será tirado, riscado do livro da vida. É o que está escrito no livro de Apocalipse, né? Não podemos aumentar nem diminuir, meus amados irmãos. Se o Senhor Jesus Cristo diz que é para o homem se converter, para ser salvo ele tem que se converter. Se o Senhor Jesus disse que é para o homem abandonar o pecado, deixar a mentira, deixar a falsidade, né? Deixar o engano, nós temos que ensinar do jeito que o Senhor Jesus ensinou, né? Se ele falou que é para o homem deixar o pecado, nós temos que falar que é para o homem abandonar o pecado, né? Então, meus amados irmãos, não é de toda maneira que o Senhor vai nos aceitar. Tem que haver conversão, tem que haver arrependimento e tem que haver transformação. É o que está escrito na palavra. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Pai. Então ele quer que nós falamos a verdade uns para com os outros. E quantos cristãos, quantos crentes mentindo, né? Mentindo diante de Deus, sendo falso com seu irmão, sendo falso com nosso Deus.
né? Se o Senhor Deus está mandando a gente viver na verdade e falar a verdade, e as pessoas vivem, quantas pessoas vivem ainda na mentira? Louvado e engrandecido é o nome do Altíssimo, Pai. Então a doutrina do Senhor Jesus Cristo é diferente da doutrina dos homens. A doutrina dos homens é a doutrina da facilidade, né? Porque a maioria dos homens não está preocupado com as almas das pessoas. Está preocupado em ganhar, né? Em ter recurso, né? E se ele espantar, né, as almas, ele não vai ter, né, como adquirir recurso para ele. Quanto mais gente, melhor, no meio da reunião, no meio das concentrações, né? Então eles não estão preocupados com as almas que irão ser salvas, estão preocupados com aquilo que eles vão faturar, com aquilo que eles vão ganhar, né? Então, meus amados irmãos, mas o Senhor não mandou ensinar dessa maneira, não. Ele disse que o homem tem que se arrepender e deixar o pecado, né? Deixar a mentira, deixar a falsidade, deixar o engano, deixar todas as coisas contrárias à doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler, vamos dar um fecho nesse vídeo para iniciar outro vídeo, continuando a mensagem em nome do Altíssimo, para não ficar muito comprido, meus amados irmãos.